Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou aqui com o Sotero. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius Amantini, sou CEO da Saluto Corretora de Seguros, sou também um corretor franqueado da Prudential, tá? Life Planner. E na semana retrasada, no sábado retrasado, né, Sotero? Sim. Eu participei de um programa da rádio, da 96 FM, para falar sobre seguro de vida. Quando terminou o programa, muita gente veio falar comigo no WhatsApp para tirar algumas dúvidas aí de como que é o funcionamento do seguro vitalício, que a gente comentou muito no programa. Então eu estou aqui hoje para explicar aí com um pouco mais de detalhes para vocês como que funciona essa modalidade de seguro, que ela tem crescido muito no Brasil e ela é uma forma muito arrojada de blindagem de patrimônio. Feito? Beleza, bom, vamos lá então. Para vocês entenderem qual que é a dinâmica de um seguro vitalício, primeiramente é importante vocês entenderem a dinâmica de seguro de vida como um todo, perfeito? A gente tem três modalidades de seguro, que é aquele seguro que protege, né, a pessoa, que protege os familiares em caso da falta do segurado, perfeito? Esse segurado normalmente ele é um pilar financeiro da família, perfeito? Então você tem aquele seguro que ele tem uma vigência anual, que ele vai renovando ano a ano, o que a gente comumente conhece como seguro de banco, perfeito? A gente tem os seguros temporários, que o próprio nome diz, ele tem uma vigência temporária, perfeito? A gente tem os seguros vitalícios, né? Muita gente confunde esse seguro que contrata em banco com o seguro vitalício. Esse seguro que contrata em banco, ele não é um seguro de vida, ele é um seguro de morte, perfeito? E ele tem uma vigência vitalícia desde que você continue pagando o seguro. Então esse é um primeiro ponto, né? Essa é aquela forma de seguro que a gente vê silenciosamente o seguro aumentando de preço todo mês, né? E por que ele aumenta de preço todo mês? O Sotero vai me ajudar aqui, eu até montei uma tela para ajudar vocês, né? Todo seguro ele é renovado anualmente. Então se você tem um seguro de carro, se você tem um seguro de casa, um seguro de proteção de obra, normalmente ele é renovado anualmente. O seguro de vida desse tipo de vigência que eu falei para vocês, também, perfeito? Então ele vai renovando anualmente. Pelo fato dele renovar ano a ano, ele tem um reenquadramento de risco, que é natural. Então, por exemplo, uma pessoa que ela utiliza o carro de uma forma durante o ano, quando ela vai renovar o seguro, se essa pessoa ela bateu, né, e levou para a funilaria, acionou a seguradora, se o carro for roubado, ele tem um agravo, perfeito? Se troca o condutor, o seguro de vida é exatamente a mesma coisa, né? E o primeiro balizador que tem é a idade, né? Quanto mais velho a gente fica, mais próximo da morte a gente fica e, consequentemente, a seguradora nessa modalidade ela vai fazendo um agravo mensal, né? Um agravo percentual, um agravo anual, perdão, de forma percentual no valor do seguro, ok? Para a gente entender dessa forma, o seguro dessa maneira, vou dar um exemplo aqui de uma pessoa de 34 anos de idade, perfeito? Uma pessoa que tem aqui 34 anos de idade, ela contrata um seguro hoje, ele vai ter um preço X, perfeito? Conforme ela vai ficando mais velha, o seguro dela vai fazendo isso aqui, perfeito? Isso aí é a forma que a gente conhece, né, que é a forma mais mitigada que normalmente os bancos comercializam. O seguro vitalício ele não funciona dessa maneira, ele não tem essa questão aqui de pagamento infinito, né? E ele nem tem também um aumento de preço por faixa etária, então ele não tem essa questão, perfeito? Ele vai ter sim um enquadramento pelo IPCA, ok? Esse enquadramento pelo IPCA, ele não é na realidade um acréscimo de valor, é uma correção monetária, ele corrige tudo no seguro, desde o pagamento até o capital segurado, perfeito? O que se difere primeiramente dessa forma, ok? Então, numa prática, ele funciona da seguinte maneira, ok? Como você tem aqui essa mesma pessoa, né, com 34 anos, ela inicia o seguro hoje, né, e ela paga esse seguro normalmente entre 10 anos, né? Ele vai de 10 a 30 anos o pagamento dele, o período de pagamento de prêmios, mas a forma eficiente é em 10 anos, ok? Por que a forma eficiente é em 10 anos? Porque você começa a pagar hoje um valor fixo e quando você está aqui, né, essa pessoa com essa idade, quando ela está com 44 anos, ela já tem um seguro comprado de forma vitalícia que ela vai poder usufruir, né, pelo máximo de tempo possível.
Esse seguro ele tem um valor acumulado, perfeito? Ele não tem aquele aumento de preço, então ele vai ter aqui um valor acumulado. Só que desde o primeiro dia, a pessoa ela tem um seguro, né? Ela tem um capital segurado que ela deixa para a família dela em caso de óbito, perfeito? O que esse seguro ele permite, né? Toda forma de seguro vitalícia no Brasil, ela prevê uma reserva técnica que ela é formada ao longo dos anos. Então, sempre a partir do segundo ano, começa a se formar uma reserva técnica. Essa reserva técnica, ela na prática, ela tem esse comportamento aqui, ó. Ok? Por que, Vinícius, que as duas curvas aqui não se encontraram? Porque não é garantia que uma pessoa ela pague um seguro durante 10 anos e ela tenha o retorno do pagamento dos prêmios, perfeito? Bom, essa reserva técnica aqui ao longo dos anos, ela vem se formando aqui, ela pode se encontrar aos valores de prêmio pago ou não. Isso depende de uma conta atuarial, depende da idade que o cliente entrou, depende do estado de saúde que ele foi avaliado, quais foram os hobbies dele, atividade profissional. Então, você tem uma série de fatores de risco aqui com uma conta que a gente não consegue montar em calculadora, perfeito? Ao término desses 10 anos, o seguro ele está quitado. Então, ele não gera mais débito para o segurado. Então, a pessoa passou esses 10 anos, no caso aqui que a gente deu um exemplo, aos 44 anos, a pessoa parou de pagar o seguro. Se ela quiser resgatar, ela tem o valor dela de resgate que foi formado em reserva técnica, ou se ela não quiser resgatar, ela permanece segurada e essa curva aqui de rendimento, ela continua tendo uma renda, perfeito, percentual ao ano. Tudo aqui, como eu falei para vocês, gente, todos esses pontos aqui, eles são sempre corrigidos pelo IPCA, perfeito? Ok? Então, qual que é a vantagem, quando a gente olha, principalmente esse ponto, né? Qual que é a vantagem, grande vantagem de uma pessoa, ela ter um seguro vitalício? Ela sabe exatamente o que ela está pagando, então ela sabe que ela está contratando uma proteção para a família dela, que independente do dia que ela viesse a óbito, a família dela vai estar protegida, perfeito? Ela sabe que ela está pagando aqui menos que o valor do capital segurado, então você não corre esse risco, por exemplo, de o seguro ele subir de preço e chegar em um determinado momento a pessoa não conseguir pagar mais. Ou em muitos dos casos, a pessoa acaba pagando até mais que o capital segurado, perfeito? Então, a gente evita que isso aí aconteça, perfeito? E como ela para de pagar aqui aos 44 anos, se ela não saca essa reserva, né, ela tem tanto a reserva dela quanto o seguro dela sendo corrigido pelo IPCA anualmente. Então você faz uma conta besta, perfeito? Vocês param de pagar um seguro daqui 10 anos. Se essa pessoa ela vier a óbito lá na frente com 80, com 90 anos de idade, e assim, a gente está falando de uma certeza, a gente não está falando se vai acontecer, a gente está falando que é um fato certo da nossa vida, né? A gente só não sabe quando. Ela ficou todo esse período aqui, ó, sem pagar o seguro, porque ela já quitou, e a cobertura dela continua sendo atualizada ao dinheiro do dia, perfeito? Se você for comparar isso como qualquer forma de patrimônio, como qualquer forma de investimento, nada deixa um legado líquido e com rapidez de acesso para a família como uma forma de seguro desse ponto, né? Claro que quando a gente protege uma certeza nesse sentido, tem alguns fatos na vida que a gente deixa, né, de legado para quem fica. Então, por exemplo, uma pessoa que ela está construindo o patrimônio dela, impreterivelmente, esse patrimônio ele vai precisar ser inventariado. Então, existe um custo de inventário para isso, perfeito? Um custo de inventário hoje no Brasil, estou falando aqui no estado de São Paulo, a gente está falando de uma alíquota de TCMD de 4%, uma custa de advogado de 6%, normalmente que é a tabela da OAB, e você tem mais algumas outras custas de cartório. Para o nosso exemplo ficar prático aqui e fácil, vamos colocar 10%, perfeito? Se uma pessoa, por exemplo, ela tem 500 mil de patrimônio, ela tem 50 mil de débito de inventário, perfeito? Isso eu estou falando de uma questão normal, não estou falando de outros instrumentos de acesso ao inventário que existem, como holding e outras questões, perfeito? Se a pessoa ela tem todo o bem dela em pessoa física, uma pessoa que tem 500 mil de patrimônio, 50 mil precisa ser inventariado. E aí vocês fazem conta, poxa, uma pessoa que tem 1 milhão, 5, 10, 15, então é uma forma muito eficiente da gente proteger
essa passagem de bastão aqui por meio do seguro de vida vitalício, ok? Um outro ponto também que é importante a gente citar, toda vez que a gente está falando de acesso ao inventário, a gente está falando de alguns fatores que permeiam esse inventário, perfeito? Então, quais fatores? Poxa, para a família ela dar entrada no inventário, ela precisa ter um dinheiro líquido, ok? Se ela não der um dinheiro líquido, se ela não tiver um dinheiro líquido até 60 dias para dar essa entrada, começa a correr juros e multas. Como que a justiça libera normalmente esse acesso, né? Em alguns casos, ela permite uma venda judicial de um imóvel para abrir um inventário. Aí vem a pergunta, né? De que modo que esse imóvel ele vai ser vendido? Ele vai ser vendido pelo valor dele de mercado ou pelo valor de perícia, um valor de preço forçado para poder liberar o processo de inventário? Vamos contar que liberou o acesso de inventário, perfeito? Então, liberou o processo, todos da família, todos os herdeiros têm que concordar que os bens que estão sendo inventariados daquela forma. Se tiver alguma reclamação de um parente ou outro, ou se algum parente que for herdeiro vier a óbito no meio do caminho, esse parente que veio a óbito, quem vira ele é a terceira geração. Então a gente está falando, né, de patriarca, filho, neto. Então um processo de inventário ele pode demorar de 1 ano aí até 10, 15 anos, dependendo da complexidade. E aí a família, o que acontece normalmente nesse meio tempo, ela começa a perder o padrão de vida dela, ela começa a ter um estrangulamento financeiro porque ela não tem caixa. Então logo a família acessa esse patrimônio, né, o patrimônio que ele começou aqui em cima, perfeito? Ele começa já a ter uma primeira queda, né? Então tudo aquilo que as pessoas vêm normalmente projetando de legado, projetando de herança, ela começa a diminuir o prazo de vida útil dela por conta aí dessas questões. Então, é uma forma muito eficiente. Hoje, o seguro de vida é o único instrumento que ele é livre de imposto de renda, impenhorável e livre de inventário. Então, juntando todos esses pontos, né, é por isso que a gente utiliza muito o seguro de vida como forma de acesso a esse tipo de situação. Então, assim, essa é um apanhado geral de como funciona o seguro vitalício, né? Esses desenhos que eu mostrei para você, na prática ele funciona dessa maneira, perfeito? Então, capital segurado, ele tem a vigência desde o primeiro dia, você tem um pagamento acumulado durante um período e você tem uma reserva acumulada que ela vai gerando ao longo dos anos. Esse pagamento cessa a partir desse momento, essa reserva ela continua crescendo juntamente com o capital segurado. Então, agora a gente vai falar também, né, das outras formas de seguro. Eu vou falar justamente também do seguro temporário e depois a gente fecha ainda falando sobre sucessão. Beleza, pessoal. A gente falou no vídeo anterior sobre as formas de seguro, né? Falei sobre o seguro bancário, aquele seguro que ele vai aumentando de preço com o tempo. Falei sobre o seguro vitalício, que é uma forma muito eficiente de proteção de inventário, de proteção de estabelecimento de vida. Agora eu vou falar sobre o seguro temporário, perfeito? O próprio nome já diz, ele é um seguro que ele é válido por um período, perfeito? De que período que ele é válido nisso? Normalmente isso depende de seguradora para seguradora, mas ele tem uma validade de 5 anos, normalmente com limite até os 75, 80 anos de idade, dependendo da seguradora, perfeito? Para que se utiliza essa forma de proteção? Dentro de uma necessidade de proteção de uma família, dentro de uma necessidade de proteção até mesmo de empresários, você tem aquelas soluções que elas precisam ser protegidas de forma vitalícia, que é o caso do inventário, no caso de restabelecimento de vida da família, mas você tem projetos de vida, você tem situações que depois de determinado prazo, depois que essa situação ela acaba, não há uma necessidade de você ter o seguro, perfeito? Uma outra forma de você ter essa solução de seguro temporário também é uma forma de você iniciar uma proteção com um capital segurado normalmente maior que você teria numa solução vitalícia. E aí, assim, uma questão lógica, perfeito? Você está protegendo um capital vitalício, você está protegendo uma certeza. Você está protegendo um capital temporário, você está protegendo um projeto, está protegendo uma situação que ela pode acontecer ou não durante um período, perfeito? Então, na prática, um seguro vitalício que ele teria essa vigência aqui, né, de forma
infinita, perfeito? Que você paga ela aqui durante os 10 anos, mas que daqui para frente ela continua válida, um seguro temporário você vai pagar por um período aqui, vou dar um exemplo aqui de 20 anos, perfeito? E dentro desses 20 anos, caso você não transforme ela em vitalícia, acabou essa necessidade. Vinícius, para onde que eu vou utilizar essas formas, perfeito? Para exemplificar de uma maneira mais simples, eu vou desenhar normalmente o que é um ciclo financeiro familiar. Vou pegar novamente aqui um exemplo de uma pessoa de 34 anos, perfeito? Essa pessoa de 34 anos de idade aqui, vamos combinar aí que ela é casada, né, ou casado com filho ou filha. Esse filho ele está ainda em estágio de estudo, ele estuda num ensino particular, ele faz cursos extras, perfeito? Então, essa pessoa ela tem aqui, além do padrão de vida dela, ok? E o padrão de vida ele vem se mantendo aqui de forma vitalícia, né, ao longo da vida dela. Vou chamar esse diagrama aqui de padrão de vida. Ela tem outros gastos, perfeito? Ela tem aqui um gasto projetado em período escolar. Ela tem aqui a escola dos filhos. Ela tem o aluguel ou o financiamento da casa, perfeito? Então são os gastos de moradia, perfeito? E ela tem, né, juntando com todos esses pontos, né, ela tem a renda que ela gera aqui de forma mensal. Aí assim, qual que é o ponto? A família ela pode ter uma renda dividida entre meio a meio entre esposa e marido. A esposa pode ser o pilar financeiro, o marido pode ser o pilar financeiro. Cada caso é um caso, perfeito? O que acontece normalmente é que chega em um determinado momento da vida, normalmente aqui nos 60, 65 anos, aquele período de aposentadoria, essa pessoa ela tem a renda dela que ela diminui bastante por conta que ela entra aqui no INSS, perfeito? E aí a gente pode falar depois, num determinado momento, somente dessa questão. Essa pessoa, durante todo esse tempo, se falta essa renda, perfeito? Vou reduzi-la aqui para baixo. Se existe uma queda aqui repentina, tanto o padrão de vida, quanto a escola, quanto a moradia, tudo isso aqui, ele entra em xeque, porque a pessoa ela não tem condição de arcar. Né, a pessoa que fica, né, em caso de morte ou em caso de uma invalidez total, se essa pessoa ela deixa de trabalhar, deixa de gerar renda, todos esses gastos aqui eles ficam descobertos, perfeito? Então, naturalmente aqui você tem soluções especializadas somente para esses pontos. Tão logo o filho se forma, tão logo o financiamento ele seja quitado, ou tão logo não tenha mais um custo com aluguel, porque a pessoa tem a casa própria, não há necessidade de você ter essas proteções. Por isso que existe o seguro de vida temporário, perfeito? De que outra forma que um seguro de vida temporário ele é eficiente também? Poxa, Vinícius, se essa pessoa aqui com 65 anos, ela vai chegar em um momento da vida que ela não vai mais gerar a mesma renda, né, que ela gera hoje, e o padrão de vida dela precisa ser mantido, e a gente, como fala em padrão de vida, por mais que filho ou filhos saiam de casa e não tem mais a necessidade de ter uma subsistência, né, quando eles estão já em fase adulta, por mais que o padrão de vida naturalmente ele caia por esse ponto, a gente tem a questão de saúde que ela aumenta muito, perfeito? Então o gasto com saúde ele continua, ok? Para a pessoa chegar aqui na frente e ela viver de uma forma tranquila, e aí eu estou falando de viver de uma forma tranquila, né? Eu penso a gente como uma máquina de gerar dinheiro, perfeito? Uma máquina de gerar dinheiro, assim como qualquer outra máquina, um dia ela vai se tornar obsoleta. Então, um dia essa pessoa ela vai deixar de gerar renda, perfeito? Eu estou colocando aqui um exemplo de estando tudo certo na vida, ok? Para ela conseguir chegar lá na frente e ter um aproveitamento do mesmo padrão de vida dela, ela tem que juntar patrimônio. De que forma que ela vai juntar patrimônio? Guardando parte do que ela tem de sobra financeira. Ela pode investir em poupança, em ação, em fundo de investimento, fundo imobiliário, comprar imóvel, independente, né? Cada um tem a sua estratégia, tem a sua necessidade mais adequada. Mas esse patrimônio ele não é construído da noite para o dia, ele vai ser construído aqui, ó, com o tempo, perfeito? Né? Vou até apagar, vou fazer de novo, vai ser construído assim com o tempo. Esse volume de patrimônio que ela gerar ao longo da vida, ele tem que ser necessário para gerar uma renda passiva, para a pessoa tirar o pé de trabalhar ou escolher parar de trabalhar totalmente e viver aqui até o último dia da vida dela.
perfeito? Questão, né? Quando acontece um problema grave de saúde, quando acontece uma morte prematura na família, qual que é a chance da família começar a utilizar essa curva aqui de patrimônio, perfeito? Qual que é a chance dela? Uma chance muito alta, porque é o único recurso que ela vai ter. Então, se você tem um caso que o patrimônio ele ainda é muito baixo, o seguro temporário ele entra como uma forma também de proteger todo esse período aqui, né, de curva financeira. Deixa eu só mudar de cor, opa, pera lá, falhou. Então ele vem aqui de uma forma eficiente para proteger todo esse período. Então é como se a gente colocasse uma barreira, né, numa escada. Imagina que essa família ela está em uma escada aí que ela está percorrendo 20 degraus durante a vida dela, né? Eu vou passar uma barreira aí no 11º degrau para ter certeza que se acontecer alguma coisa, a gente ou joga anos de investimento que essa família teria à frente, ou a gente evita que ela volte ao zero, perfeito? Então é para isso que existe um seguro temporário. Aí existem inúmeras formas de seguro temporário dentro do seguro temporário, né? Então cada caso é um caso. Tem um seguro que ele é eficiente somente para proteger a escola, tem um seguro que ele é eficiente para proteger um gap de renda, né? Uma diferença de renda entre os dois geradores de renda da casa. Tem seguro que ele é eficiente para proteger projetos específicos, então, por exemplo, uma família que deseja que o filho faça um intercâmbio, para proteger, por exemplo, um projeto que ele é certo, né, e consumado de ser realizado nos próximos 5 ou 10 anos, ou 15 anos, por exemplo. Então, para isso que ele é formado dessa maneira. Perfeito? Foi. Como? Agora nós vamos fazer 2, 1, valendo. Bom, gente, então a gente percorreu aí sobre as formas de seguro, então forma de seguro vitalício, forma de seguro temporário. E aí, Vinícius, qual que é a forma correta? O que eu devo contratar? Não existe uma forma correta, existe o que é necessário para cada família. Isso tudo muito depende do estágio do ciclo de vida financeiro, ou individual ou familiar, para a gente tentar identificar quais são a forma ou as formas em conjunto corretas a serem utilizadas. Isso vai depender muito da exposição de renda que um pilar financeiro ele deixa na falta para a família, da linha de despesas versus receita. Então todos esses pontos aí que são analisados, é necessário fazer um levantamento, uma consultoria financeira prévia, perfeito? Um planejamento financeiro para entender de que forma que eu posso ajudar essa família ou essa pessoa da maneira mais eficiente. Então, a gente falou aí de todas essas formas de seguro de vida, de como a gente protege do lado familiar, né? Uma pessoa, uma família. Agora a gente vai falar de seguro para sócios, seguro para pessoas-chave ou seguro de sucessão. Bom, falando um pouco agora de como que um instrumento de seguro ele pode ser utilizado para planejar uma sucessão empresarial, para planejar uma sucessão familiar, perfeito? Bom, quando a gente está falando de sucessão familiar, muito envolve aquela questão de inventário que eu expliquei previamente, perfeito? Para quem não viu os outros vídeos, olhe lá o primeiro vídeo que eu postei que fala sobre seguro vitalício, ele vai falar muito sobre proteção de inventário. Sucessão empresarial, o que a gente entra aqui de questão crítica, né? Toda pessoa, né, todo grupo societário que ele monta uma sociedade, que monta uma empresa, perfeito? Essa empresa, ela tende a perdurar aí por gerações, 1, 2, 3, 4 gerações. Nessa passagem de bastão, ela pode ser feita de forma natural, ela pode ser de forma inesperada, tá? Em ambos os casos, a gente tem uma exposição de risco financeiro. Então, imagina, por exemplo, aqui, que você tem um grupo de investidor investindo na sua empresa, né? Para esse investidor ele investir, ele ter uma segurança que as cotas dele, que o negócio dele ele vai perdurar, ele tem que ter um lado técnico envolvido. Normalmente o empreendedor, perfeito, é o lado técnico da coisa. Então quando a gente tem um investidor entrando numa empresa nesse sentido, ela entende que essa empresa ela precisa de um tempo até ter uma passagem de bastão e ele assumir de forma completa. O que o investidor ele tem de risco nesse sentido? Poxa, o empreendedor ele veio a óbito no meio do caminho, e agora como fica, né? Quem que toca esse negócio? Ou então o empreendedor ele veio a falecer,
e aí ele tem uma linha de sucessão ali de herdeiros que nem sempre ela vai ser acessada de forma amigável. Então a gente tem, por exemplo, o caso de herdeiros que estão sendo preparados para ser assumidos, tem herdeiros que não estão sendo preparados, tem mais de um sócio no jogo, então isso aí ele pode virar, ele pode gerar uma crise, né, uma gestão de geração, um conflito de geração, ele pode gerar uma exposição enorme de caixa da empresa, perfeito? Como que eu posso exemplificar isso? Então a gente tem aqui numa dinâmica de sucessão uma empresa com sócios, cada sócio com seus herdeiros. Um desses sócios ele veio a óbito, perfeito? Os herdeiros aqui eles se tornam um novo sócio, perfeito? Quando acontece isso, né, é que começa a ter os primeiros problemas. Então, se num caso familiar a gente está protegendo uma exposição de inventário, uma exposição de renda da família, o que a gente está protegendo aqui na empresa? Uma exposição de caixa. A gente está protegendo, por exemplo, um acordo entre sócios, né, que caso um venha a falecer, vai ser quitado as cotas aos herdeiros em valor já pré-estabelecido em contrato. Então, existe um seguro que protege isso. Qual é o intuito do seguro? Proteger o caixa da empresa. Então, faltou esse sócio, essa parte dele vai ser paga para a empresa ela montar um plano de sucessão sem ter que acessar o caixa. E aí, naturalmente, né, quem é do mundo empresarial já consegue entender esse lado. Poxa, o que vale mais? Uma empresa descapitalizada ou uma empresa capitalizada? Perfeito? Então, esse é um primeiro ponto. Uma outra questão, né, de que modo também que ele é avaliado esse seguro? Ao valor de ativo da empresa, ao valor do valuation da empresa, perfeito? E aí, né, que eu citei muito aqui de modo mais aqui no bate-papo, esses são os impactos, perfeito? Então, o que a gente tem aqui de exemplo, né, que eu falei? Por exemplo, o herdeiro 1, ele pretende sair do negócio e receber sua participação. O herdeiro 2, ele pretende assumir, mas ele nunca trabalhou no negócio. O herdeiro 3, ele quer continuar no negócio, mas sem participar das decisões. Então, você tem N fatos. Você tem um choque de gerações que pode gerar uma descapitalização e aqui, naturalmente, uma perda de competitividade, uma perda de valor de mercado, perfeito? A funcionalidade, né, é a empresa como beneficiária. Então, o que a gente mostrou aqui como de outras formas, que uma família é um beneficiário, aqui a empresa é beneficiária. Claro que para isso ser costurado de um instrumento de seguro, você tem uma forma totalmente à parte de contratação. É uma outra avaliação de risco, é uma outra avaliação de risco financeiro que é feito por parte da seguradora. Perfeito? Esse mesmo seguro, né, se a gente for pensar naquele seguro vitalício, no seguro temporário, os dois se encaixam da mesma forma aqui. Então, eu não vou entrar no mérito de qual que é o melhor seguro para cada caso aqui. Então, novamente, depende muito do que a empresa tem de caixa para arcar, depende da idade dos sócios, depende aí de que forma que ela vai ter essa proteção de capital, perfeito? Um outro ponto, como eu citei anteriormente, o seguro de vida ele é o único instrumento hoje de proteção financeira que ele é impenhorável. Então, se você pegar qualquer outra forma de geração de patrimônio, qualquer outra forma de investimento, ele pode ser penhorado. Aqui a gente está falando de um bem que, independente do que aconteça, ele vai ser impenhorável, perfeito? E aqui exatamente a mesma dinâmica, perfeito? Então, dessa forma que a gente trabalha aí do ponto de vista de sucessão empresarial. Ligando esse mesmo ponto aí ao seguro de pessoa-chave, perfeito? Então, por exemplo, aqui, né, o Sotero, estou aqui conversando com ele, o Sotero é cliente meu também, eles têm um seguro hoje aqui na empresa, que é um seguro de sucessão empresarial. Posso falar isso? Pode. Perfeito. Ele é um seguro para sócios, perfeito? Qual que é o intuito desses seguros que eu estou protegendo aqui a empresa dele? O Sotero é um sócio, que ele é o lado comercial da empresa, e ele tem outro sócio, que é o Richard, que é o lado extremamente técnico. Um sem o outro não sobrevive, perfeito? Então, na falta de um e de outro, até a empresa ela se estabilizar, você precisa de uma sobrevida de caixa até encontrar uma segunda solução, perfeito? Em uma outra dinâmica separada, é assim que funciona um seguro de pessoa-chave. Então, você tem, por exemplo, na sua empresa, uma pessoa que ela é extremamente técnica, que somente ela sabe como gerir um determinado departamento, ou somente ela sabe
um processo que, por exemplo, processos artesanais, é muito comum você ver isso em empresa de alimento, empresa de perfume, por exemplo, que aquela questão, aquela pessoa, ela é insubstituível em alguns meses, perfeito? Ou até mesmo em alguns anos. Um cargo de confiança, então você tem um seguro de proteção para a pessoa-chave, que na falta daquela pessoa, a empresa vai ser beneficiada também. Perfeito?